As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão, se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, acha-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere o seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Bom, eu comecei vendo uma ponte grande, aí deu uns raios assim na terra, aí essa ponte começou a cair, teve terremoto, os prédios caiu, eu vi vulcão explodindo, os furacão aí na terra, aí eu via muita pessoa começando a sair roubando tudo, quebrava as vidraças das lojas, pegava TV, pegava tudo, aí eu via as pessoas uma brigando com a outra, uma tentando roubar o que já foi roubado, roubava comida, via pessoas fazendo muita violência, via pessoas tentando sair com o carro, mas tinha pessoas na frente, aí a pessoa gritava pra sair, aí a pessoa não saía, ela pegava e passava o carro por cima, e tava um caos, tava muita coisa, destruição assim. O povo tava muito louco, demoniado no caso, né? Bom, eu comecei a ver que as pessoas estavam todas desesperadas. Tava tendo essas coisas aí que eu falei, roubo, muito caos, muita violência. E aí quando eu olhava para as sinagogas lá, né, os templos religiosos que o povo vai, tava lotado de gente. Aí eles ficavam tudo de joelho lá, orando, pedindo misericórdia. Aí nisso entrava essas pessoas loucas lá e batia neles, matava alguns. Aí eles ficavam com medo, mas ficavam lá clamando ainda por misericórdia. Aí depois eu via ao mesmo tempo, só que agora era dos católicos lá. Aí tinha aquela cruz lá, né? Aí um monte de católico lá, de joelho clamando também. Aí subia um homem e derrubava essa cruz, caía até por cima de uns lá, mas eles continuavam lá orando, achando que ia resolver alguma coisa e ficar ali. Aí eu vi, parecia que era Casa Branca, e vi umas pessoas correndo até o presidente, e parecia que eram os repórter. Aí eles começaram a perguntar o que estava acontecendo. Aí o presidente falava as coisas lá e ele também dava um decreto, como se ele mandasse novas leis por causa dessas coisas que estão acontecendo no mundo. E aí nisso eu vi que tinha um outro presidente de outro país que usou tudo que está acontecendo no mundo como pretexto para criar uma guerra. Aí eu vi ele soltando um míssil, mas eu não vi explodindo nem nada, eu só vi que ele soltou e vi o entendimento que estava em direção aos Estados Unidos. Aí eu vi que com todas essas catástrofes naturais, usinas nucleares explodiam e causava toda aquela radiação lá, e não tinha ninguém para conter todo aquele perigo que tinha em relação à radiação. Eu via que o céu estava tudo com as nuvens bem escuras, soltando muito raio na terra, o vento estava muito forte. E aí eu vi que o mar recuou e fez uma onda muito grande, que entrou em muita parte das cidades assim. E aí quando o mar ficava recuando assim, eu vi que tinha muito peixe morto, tanto no mar quanto nos rios. A água já estava tóxica e tudo isso era por causa da radiação que estava tendo no mundo todo. Aí eu vi as pessoas que estavam muito magras, não tinha muito alimento para elas.
tava vendo essas pessoas que tem esse líquido aí no olho e que fica saindo pela boca. Aí eu via como se fosse um monte correndo assim, ó. Aí teve um que começou a correr assim pra direção de uma casa pra invadir lá e matar a pessoa que tá lá dentro. Aí ele parou assim e virou, foi pra outra direção. Aí os outros estavam acompanhando ele e começavam a desviar dessa casa aí. Aí depois eu começava a ver os campos lá de concentração onde vai começar as torturas. Aí depois eu comecei a ver que os campos de, vou falar de concentração, já começou a se instalar. Aí eu vi que vinha os avião com um monte de caixa, vinha helicópteros e um monte de caixa. Eu não vi o que tinha dentro, mas eu vi o entendimento que eram coisas que eles vão usar para torturar as pessoas. Aí eu vi que eu não via as torturas acontecendo, eu só via as torturas que já acabaram de acontecer. Eles pegavam o corpo de umas pessoas que já tinham sido torturadas, e as pessoas que eu vi não tinha sido nenhum membro decepado, só vi que a pessoa estava bem machucada, bem surrada mesmo. Aí quando ela já estava morta, eles jogavam elas numas caixas gigantes. E aí depois eu comecei a ver um restaurante. E aí comecei a ver que eles estavam começando a usar a carne daquelas pessoas que eles matavam, que eles torturou, para comer. E aí eu vi que quem fazia parte desses restaurantes aí eram as pessoas ricas, as pessoas que têm dinheiro. E os pobres já iam morrer de fome, os que não vão ser salvos, eles estavam assim numa situação bem deplorável, muito magro e não tinham o que comer, não tinha o que beber também. Os únicos que tinham acesso à água potável, né, ou quase, era só as pessoas ricas. E no caso, as pessoas ricas nem eram pessoas ricas, eram os demônios aqui, os anjos caídos que ficam aqui na Terra. Era eles que estavam se banqueteando. As pessoas que eram pessoas mesmo é que perdeu a salvação, já não tinha água, não tinha comida e ficava caçando o que comer, mas não vai encontrar, porque não tem comida, mano. Nem água. Aí eles pegavam as pessoas e depois que torturava elas, servia de alimento para os ricão lá, que na verdade eram homens demônios, né? E aí chegou uma hora que começou a acabar o número das pessoas que estavam sendo torturada, e aí eles começaram a mandar robô para ir caçar as outras pessoas que estavam escondidas, porque as pessoas que estavam sendo torturadas antes eram pessoas que foram facilmente encontradas, e essas pessoas estavam sendo usadas como alimentos. Mas quando começou a acabar o número das pessoas que estavam sendo torturadas para se servir de alimento, aí eles começaram a mandar robô para pegar outras pessoas. E aí eles encontravam no mato, encontravam nos escombros das destruição que teve, encontrava pessoas que estavam escondidas. Aí essas pessoas eram pegas e também servia de alimento para sustentar o banquete das pessoas grandes, dos anjos caídos. Então, vendo a situação das pessoas que estavam sendo pegas, me faz lembrar das pessoas que estavam na casa. Porque eu vi que essas pessoas que estavam contaminadas com esse negócio que fazia elas virar um zumbi, essas gosmas pretas aí, eu via que esse zumbi ia correndo em direção da casa para entrar lá, invadir e matar a pessoa. Só que ele de repente ele parava e não entrava na casa, ele mudava a direção dele. E os outros zumbis que vinham atrás dele, perseguindo, como se ele fosse o líder da horda lá, desviava da casa e também não entrava. E eu vi que essa casa também ela estava totalmente branca. Então, ela estava sendo protegida por Deus porque essa pessoa estava se enchendo da palavra. Então, nada podia fazer mal a essas pessoas até chegar ao ponto delas se encher da palavra, no qual elas estavam se enchendo, pois elas assistiam o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Já as outras pessoas, elas só deram a sorte de conseguir fugir, mas era só questão de tempo, porque quando eles mandou os robôs, eu vi eles meio que fazendo, usando a visão ultravioleta, a visão noturna e a visão térmica. Aí através dessas visões eles conseguiam ver a onda de calor, via a pessoa no escuro e ela sabia onde ela estava e era muito fácil de achar elas. E elas estavam no meio do mato, escondido em árvores, debaixo de escombro, mas quando achavam, simplesmente pegavam elas e eu não vi elas sendo torturadas, então eu não sei se elas foram torturadas, mas eu sei que elas foram pegas para servir de alimento para aquelas pessoas que tinham dinheiro, que no caso eram os anjos caídos lá. E essas pessoas que conseguiu fugir, mas que serviu de alimento, não era pessoas condenável. Era pessoas que tinham chance de ser salvo, mas como não sabiam o que fazer, acabaram fugindo, negaram o nome de Yahushua
e só serviu de alimento. Aí eu comecei a ver as pessoas usando capacete, tinha pessoas na rua usando esse capacete ou óculos que faz a pessoa entrar na realidade virtual. Vi as pessoas que estavam sendo torturadas também nesses jogos. E aí eu via tipo um olho gigante olhando várias telas assim. E aí tinha tela das quais esse olho estava vendo, era como se fosse ele estivesse assistindo as pessoas nesses jogos aí. Ele conseguia ver todos ao mesmo tempo. E aí tinha telas que ficava preta, tinha telas que ficava branca. E aí depois eu comecei a ver como se fosse a Terra e ela tivesse plana. E aí eu via a parte de cima e a parte de baixo. Aí eu via como se as pessoas que davam a vida e conseguiam ser salvo iam começando a subir para cima. Os anjos vinham e pegavam ela, aí eu via os pontinhos brancos assim subindo. E ao mesmo tempo que isso acontecia, eu vi o inverso, os pontinhos pretos descendo pro lago de fogo. Aí tinha pessoas sendo salvas, pessoas sendo condenadas. Parecia que estava chovendo, parecia que a terra era uma nuvem, aí estava chovendo para cima e chovendo para baixo. Dava esse entendimento assim. Aí os que estavam subindo para cima eram os que estavam sendo salvos, e as que estavam descendo estavam sendo condenadas ao lago de fogo. E as que eram salvas, elas eram pontinhos brancos, e as que eram condenadas eram pontinhos pretos, e elas desciam para baixo. E aí eu via as pessoas subindo, né? E no céu tinha como se fosse um buraco, assim. As pessoas subiam por esses buracos aí, e ali estava a salvação, onde os salvos já estavam lá esperando elas chegarem na salvação também. Na visão eu vi que o Lago de Fogo ele começou a subir para chegar na Terra. Aí quando ele chegou bem próximo da Terra, aí eu vi que do céu veio uma luz com um som muito alto. E parecia que era uma onda de luz assim vindo na Terra. Aí quando essa luz chegava na Terra, dava a impressão que as pessoas estavam sendo esmagadas, as pessoas que estavam lá. E as pessoas que ficaram e viram essa luz vindo com esse som, eram as que estavam perdidas, porque os que é para dar vida, todos já deram a vida. Os que ficou é os condenados. Aí eu vi lá a onda vindo, esmagando as pessoas. Aí eu vi que essa onda de luz tocou nas pessoas. Aí quando tocou nessas pessoas, deu a impressão de que elas estavam sendo esmagadas, mas não que elas estavam sendo esmagadas para morrer, mas como se tivesse um poder sobre elas. Aí as almas desprendeu dos corpos dela e começou a subir para cima. Aí na hora que ele subiu, eles passou por um buraco que tinha no céu. Aí eles foi para a esquerda de Deus. E aí depois eu vi pessoas saindo do lago de fogo e subindo lá para cima também e ir na esquerda de Deus. E ali é onde ia ter o julgamento, onde eles iam ser condenados, né? Saber por que vão ser condenados ao lago de fogo. Uns porque no tempo da graça não foram obedientes à palavra de Deus, não creram, né, verdadeiramente, porque aquele que crê é aquele que obedece. Uma pessoa que não obedece, ela não crê, ela só sabe. E os outros, no tempo da tribulação, foram as pessoas que não deram a vida por amor de Yahushua. E aí, como não deram suas vidas, foram condenadas. E outros que não se encheram da palavra, acabou que não tinha a unção para conseguir fazer com que não negassem o nome de Yahushua, mesmo diante das torturas. Então, quem tiver a palavra de Deus, tanto no tempo da graça quanto no tempo da tribulação, vai conseguir, porque é a palavra de Deus que nos capacita a obedecer, né? Sermos salvos através do canal Espírito Santo Ministra e o canal Existe na Lâmpada, os canais quais traz o entendimento, traz a verdadeira palavra de Deus, a qual capacita o homem a fazer a vontade de Deus, tanto nesses tempos que o Espírito Santo ficou ministrando aqui na terra, e poucos foram os que deram valor, e tanto no tempo da tribulação, onde as pessoas que se encherem do entendimento de dar a vida, das promessas e trazer consigo o nome de Yahushua, vão conseguir sim dar a vida e morrer por ele e serem salvos. Mas aqueles que não derem crédito vão ser condenados ao lago de fogo.